E bora lá, fiel, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Galera, informação aí sobre Alan já chegou em São Paulo, é do Corinthians. Também informação sobre o Zaccaria, novo meio-campista do Timão. Tem mais informações também sobre Cebolinha, vindo também do Flamengo. Que história é essa? Bora ver aqui nesse vídeo. Já deixa aqui nos comentários. Você aprova a contratação do Cebolinha, do Alan e também do Zaccaria? Comenta sua opinião abaixo, sem mais enrolações. Bora pro vídeo, galera. E vamos falar de Coringão, que já apareceu aqui na minha tela. Bom, vamos falar do Martínez. Já vou até chamar aqui o Plácido Berci, porque assim, o Martínez ficou um mês lá na Venezuela, né? Falou que estava resolvendo assuntos burocráticos e tudo mais. Reapareceu essa semana aqui pra gente, mas agora o Corinthians falou que ele tá com uma lesão de ligamento cruzado no joelho. Que história é essa, Plácido Berci? Boa tarde, meu irmão. Que situação, né, Fred? Boa tarde para você e para quem tá ligado no GE. Pois é, apuração em primeira mão da Joana de Assis e do Iago Rudá, setorista do Corinthians no GE. Globo, é o seguinte: o José Martínez chegou no último sábado aqui no CT Joaquim Grava com 36 dias de atraso, e aí hoje veio essa notícia de que ele se reapresentou com uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, vai passar por cirurgia. Geralmente o prazo de recuperação para esse tipo de lesão é de 9 meses, então pode ser que ele nem jogue nessa temporada. E o Martínez, que era titular do time do Dorival Júnior na conquista da Copa do Brasil do ano passado, foi passar férias e fim de ano lá na Venezuela, alegou que teve dificuldades para emitir um novo passaporte e renovar o visto de trabalho, e essa situação incomodou bastante a diretoria, a comissão técnica, e agora chegou com essa lesão. Lembrando que ele tem contrato com o Corinthians até o fim do ano que vem. Boa, Plácido. O pessoal tá se assistindo aqui no Globoplay, então um abraço pra vocês aí. Tamo junto, rapaziada. Bom, e Plácido, era pro Martínez ser um reforço pra essa temporada, pelo jeito não vai dar pra contar com ele, mas tem gente chegando, é isso? Tem alguns nomes. Vamos começar pelo Zaccaria Labiá, um meia de 32 anos, nascido na Holanda, naturalizado marroquino, e a contratação dele gerou alguma discordância interna, digamos assim. A gente preparou um VT para explicar um pouquinho sobre quem é o Zaccaria Labiá. Zaccaria Labiá é um meio-campo destro de 32 anos que jogou com o Memphis nas categorias de base do PSV da Holanda. Passou pelo futebol português, inglês e estava na China desde 2024. A notícia de que ele poderia vir para o Corinthians causou estranheza. O histórico recente da carreira do marroquino é modesto. A última partida do Zaccaria Labiá foi em novembro do ano passado e agora ele está sem clube. O técnico Dorival Júnior desmentiu que tenha pedido essa contratação, ao contrário do que foi especulado nas redes sociais. Não foi um pedido meu, mas eu estou aqui para treinar a equipe. E a equipe que me for dada nas mãos é o que eu vou fazer. Eu conheço pouco do atleta. Segundo a apuração dos repórteres Gabriel Oliveira e Iago Rudá, do GE. Globo, foi o Memphis quem indicou o ex-companheiro ao departamento de scouting do Corinthians. E apesar de pessoas próximas ao presidente Osmar Stabile desaconselharem a vinda do marroquino, parece que o clube vai mesmo apostar no meia. Ele chega ao Corinthians sem custos e com um salário dentro do que a diretoria topa pagar. Zaccaria Labiá, que já está aqui no Brasil e no último domingo, no derby contra o Palmeiras, estava na arena, assistiu a derrota corintiana de um camarote, viu, Fred? Boa, Plácido. Tem o Alan também, né, que era do Flamengo, também tá chegando. Pô, terça-feira movimentada no Coringão, hein? Tá chegando não, chegou. Desembarcou hoje de manhã no aeroporto de Guarulhos. Nosso querido Júnior Venezi estava lá para registrar a chegada dele. 28 anos, chega por empréstimo do Flamengo até o fim dessa temporada. O Corinthians não vai pagar nada ao clube carioca, vai apenas arcar com os salários do volante Alan. E aí ele já chegou no aeroporto falando como jogador do Corinthians. Vamos ver as primeiras palavras dele, desse novo reforço corintiano. Chegar num time campeão, a responsabilidade aumenta, porque a gente sabe que tem que não, aumentar o nível, né? Chego para somar, mas eu tô preparado. Eu tava ansioso, não vou negar, demorou um pouquinho, mas acabou dando certo. E eu não tava nem dormindo, tava louco para chegar aqui, estar aqui, treinar, jogar. É meu sonho jogar no Corinthians e vai dar tudo certo. Boa sorte pro Alan. A gente vai falar, claro, dessa questão da punição, possível punição pro Andreas e tal, só que no jornalismo é assim, as notícias vão se impondo e aí você vai falando de outros assuntos, que é o caso do Corinthians. O que aconteceu? O Martínez, que ficou lá, sei lá quantos dias, porque não conseguia voltar da Venezuela, estava com problema no passaporte, sumiu,
Dorival não conseguia falar com ele, ninguém falar com ele. Voltou. Pô, chegou o Martínez. Tudo bem? Não. Voltou com uma lesão no ligamento do joelho. Lesão grave, talvez fique fora do restante da temporada em 2026. Sem jogar, sem nada. Sabe lá como que ele se machucou dessa forma. E tá chegando por empréstimo Zaccaria, amigão do Memphis, tá chegando aí. E também o Alan, que vem do Flamengo, disputado pelo São Paulo, mas que vai para o Corinthians. Tudo isso na balança, Vessa. Mas vamos começar falando da questão do Martínez, que aconteceu hoje. Hoje pela manhã foi constatado uma lesão de ligamento no Martínez. Sabe lá como ele se machucou dessa forma? Ele chegou machucado no Corinthians, aí fizeram exames e ele está provavelmente fora da temporada. Que bucha, hein, Vessa? Pois é, vamos lá. De manhã liguei para o meu advogado me ligou e falou assim, tudo bem, você vai participar do G4, né? Eu falei, vou. Ele falou, cuidado, né? Cuidado com o que você vai falar, você é réu primário, não vai perder seu réu primário, nada. Que isso? Tô brincando. Você veio armado? É assim, gente, é de uma falta de... É difícil até de comentar, porque é uma falta de profissionalismo, é um caso bastante extremo, assim, que eu acho que merece todo o rigor da diretoria, porque só a falta dele, o atraso dele, já tem motivo demais para toda uma situação jurídica, para você cobrar o cara, para você multá-lo, para você dar as punições que um profissional tem que ter. E aí, ao se apresentar da maneira que ele se apresentou, com lesão de cruzado, vai ter que passar por uma cirurgia. E aí a gente sabe que é de 8 a 10 meses a cirurgia hoje de cruzado e tudo mais. A situação fica ainda mais grave. Você, como clube, você vai ter que cuidar dele, ao mesmo tempo ele estava fazendo tudo aquilo que ele estava fazendo com você. Essas imagens que nós estamos mostrando foi postada pelo preparador físico lá da Venezuela. Esse é o Savarino está aí com ele também. Isso é no começo, no né? dia 10 de janeiro. Isso. Aquela com a camiseta do Memphis, da Holanda, é dia 13. Tá. 3 dias depois. Mas ambas, começo de janeiro. Nós estamos já em fevereiro. Então, essa é a última imagem dele. A princípio, quem está com lesão de cruzado não vai estar fazendo o que está fazendo. Isso é 10 de janeiro. Foi posterior a isso. Eu imagino que ele vai alegar. Eu estava cuidando da minha parte física para voltar melhor para o meu clube e tive isso. Se alguém fala assim para mim, Vessone, você duvida que foi numa brincadeira, numa pelada com os amigos? Também eu vou falar para essa pessoa, obviamente que eu não duvido que possa ter acontecido isso, numa brincadeira, curtindo a vida doidado, pode ter acontecido de qualquer maneira. Eu imagino que ele vai alegar que foi durante um treino, apesar daquelas condições do gramado que a gente viu, que obviamente tão longe de ser as ideais, nesse clube aí lá da Venezuela, que ele treinou, repito, dia 10 de janeiro, essa é a imagem postada pelo preparador físico que está com o Savarino nesse mesmo momento aí tudo mais. O Savarino naquele momento estava por lá também. Então, o Corinthians está com uma enorme bucha pela frente, a verdade é essa, porque você tem que punir o cara estava faltando, alegando o passaporte, volta de cruzado, você tem uma legislação brasileira para cumprir, tanto de CLT quanto da parte médica, que é uma parte que você agora tem que cuidar do cara. Cara, eu imagino que o jurídico do Corinthians, o Marcelo Paes, estão numa mesa agora nesse momento e falou, e aí? Vamos para cima, não vamos para cima, vamos cuidar do cara, o que a gente faz? Se eu for por esse caminho, as punições são essas, se eu for por esse, eu posso tomar... O contrato dele vai até o final de 27. Então, essa é uma situação muito complicada, complexa pra caramba, porque... Você pode punir o cara, ao mesmo tempo a legislação protege os jogadores por conta de uma lesão de cruzado. A verdade é que é uma falta de profissionalismo absurda da parte dele, pela falta, pelo problema nas férias, porque não foi uma lesão jogando, não foi treinando. E aí fez eu lembrar, por exemplo, do que eu falava nessa mesa, o quanto eu respeito, por exemplo, o Angel Romero pela postura, pelo profissionalismo, por um cara que ter sempre se dedicado, feito tudo certinho, na boa, na ruim, titular, reserva, não relacionado, o cara estava lá fazendo o trabalho dele, nunca se falou um A e o cara tem uma passagem de anos e anos pelo clube. Então, quando a gente cita que um jogador teve respeito à instituição,
teve o respeito ao próprio torcedor de maneira geral. É isso, são casos assim que não são feitos dessa maneira, que a gente tem que enaltecer quem faz sempre da maneira correta. Essa é a realidade. O último grande jogo dele, no final, virou o último jogo dele, que foi a final da Copa do Brasil no Maracanã. Ele jogou pra caramba, jogou muito. Melhores, talvez. Um dos melhores, sim, um dos melhores do jogo. E aí, na comemoração, a câmera da CBF chega perto, ou do Corinthians, e ele faz uma brincadeira. No final, a brincadeira ele tava falando sério, ele fala: me esqueçam, hein? É no mínimo 30 dias de férias. Ele fala isso na brincadeira, no pódio. Me esqueçam, hein? 30 dias de férias, porque os jogadores voltaram antes. Ele ficou 30 e alguma coisa ainda de férias. Viu, antes que você fala, me esqueçam para sair pro carnaval, pensa bem no que você vai fazer durante o carnaval. Eu me comporto, volto com tudo. Isso aí. E é uma questão, essa ilustração é perfeita. Num clube que não tem comando. Me esqueçam, né? E isso, quando você ganha, fica mais fácil ainda você falar, me esqueçam e vou para as férias. Quase todos cumpriram o cronograma de voltar na data combinada, ele não, e iniciarem a temporada com poucos dias de férias. O Corinthians e o Vasco tiveram menos do que todos os outros. 21 e voltaram dia 4, deu o quê? 14 dias, 2 15, semanas. É isso. 2 semanas. Tudo isso, de fato, estava na conta dos jogadores do Corinthians, que esticaram a corda ao máximo ano passado. Mas eu estava falando aqui que alguns casos isolados nesse início de ano no Corinthians mostram esse conflito de comando, essa falta de uma diretriz, né? Você falou aí, né, Tironi, na manchete, você falou do Martins, do Zaccaria e do Alan. O que eles têm em comum? Pouca coisa, mas se você for mergulhar, né? O Alan foi um jogador indicado pelo treinador que o novo executivo de futebol conseguiu tratar com o Flamengo, negociação difícil, outros clubes queriam, tal, beleza, o treinador está feliz da vida. Aliás, pode até substituir o Martins, embora seja mais parecido com o Maicon por ser canhoto, num setor onde o Corinthians está sofrendo transformações. Nesse setor, o Corinthians tentou o Alisson, foi lá, deu para trás, o presidente não quis mais, tal. Zaccaria, no mesmo clube, na mesma situação, o técnico diz, olha, eu não indiquei esse cara, quem deu a dica foi o Memphis. Quem manda no Corinthians? No departamento de futebol? O Stabile, o Paz, o Dorival, o Memphis Depay, o Martini. Você entende que a coisa tá solta? Fora aqueles conselheiros que ficam o tempo inteiro Fora falando caras... com o presidente, falando um monte de coisa e tal. E aí, assim, né, existem várias bolas divididas nessa circunstância. O Dorival, na chegada, na reapresentação, ele já se incomodou com esse negócio do Martins. Depois que o Corinthians foi campeão da Supercopa, ainda tentaram brincar, o resgate do... Porque quando tá ganhando, tudo é legal. O Carrillo abre a carteira e põe lá, eu tô pagando não sei o que, o Martins, eu ponho mais 100. O Dorival acabou falando, eu ponho mais 100 para o cara voltar antes. Cara, quando estão ganhando é a melhor coisa. Aí perdeu o derby, tem que ganhar do Bragantino, tem que ganhar do São Bernardo. E o futebol não permite descanso e brincadeira, lamentavelmente. Né? E não é porque um clube está ganhando momentaneamente que ele está organizado. Não está. O Corinthians não está organizado. Continua um caos. Né? Tá em torno do rumo. O Corinthians tem bons jogadores e um bom treinador. Só. Né? Essa situação... E é que o técnico ele já tem tanta experiência desse tipo de coisa que ele vai... Mas pensa o Dorival no Martins, no Alisson, no Zaccaria. Cara, né... Então, assim, não é simples e acho que também não é novidade que essas coisas vão se avolumando num clube que, na verdade, simplesmente ganhou no campo, mas ele não... com méritos. Mas ele não entrou num novo rumo, ele não está numa outra situação, ele não está sendo bem comandado, ele não tem uma diretriz clara, ele não tem profissionalismo, que é a palavra que ele usou. O Corinthians não é profissional. Não basta só ter profissional e pagar por eles. A estrutura e o comando do clube precisa ser profissional e não é. Não é porque ganhou 3 campeonatos que passou a ser. Né?
Bom, Massa, tem um mistério aí de como ele se machucou, né? Nada indica que seja aí nesse treinamento aí. O cara ficou um tempão e voltou machucado. Isso é uma missão pro Arnaldo, né? Descobrir, investigar com aquela foto que tá rolando. Era ele, Sherlock. Mas que perereco, hein? O cara foi destaque da Copa do Brasil, volta... Sim. O chat aqui tá todo, não, cancela o contrato, acaba com o contrato. O que me resta dizer? Não é assim, Não é os caras assim. sabem que o jogador é você Chegar e falar, ocupar manda a embora. bala, tal, Não é assim que jogar faz. o papel fora. Não é assim. O que me resta dizer diante de tudo que o Arnaldo falou, né? Sobra pouca coisa, né? A falta de comando, né? Você já percebeu quando o presidente desautorizou o dirigente profissional que tinha acertado tudo. Não vai, não vou, não quero, não vai, por isso, por aquilo e tal. Então, assim, agora, cara, é uma questão jurídica. E aí eu não vou meter minha colher nessa panela, não. Evidente que o torcedor vai sempre proteger o clube. O torcedor vai sempre ficar do lado do clube, né? Mas quais as condições, né? Você vai entrar com processo contra o Martínez? Você vai parar de pagar o Martínez? É correto fazer isso? Em quais condições ele se machucou? É verdade a história do passaporte? Tem tanta coisa que precisa ser esclarecida, né? Então, cara, se de fato ele não conseguiu voltar por causa da situação do país, e é estranho porque o Savarino voltou, né? Talvez sejam situações diferentes de renovação de passaporte, e aí para mim já começa o Corinthians a vacilar, né? Se o passaporte vai voltar, quantas vezes a gente viu aqui jogadores que saíram de uma ou duas rodadas 3 meses antes do passaporte vencer, já que ele tem contrato até dezembro desse ano, para fazer o trâmite burocrático? Quantas vezes nós vimos jogadores aqui ir para o Paraguai para buscar um visto de autorização para estar no futebol de novo, no futebol brasileiro? Então, é falta de comando, sim, é falta de cuidado, é falta de ter os jogadores sobre controle, mas não controle do que o cara fala, não. Da situação da relação trabalhista, da relação profissional entre o jogador e o clube. Ora, então, se eu sei que o cara tem contrato até dezembro do ano que vem, é para isso que os profissionais estão lá no departamento, é para olhar esse tipo de coisa. Galera, após a contratação do Alan, Zaccaria, Labiad e o Anrileri, o Corinthians ainda quer um pacotão de reforços com mais 2 contratações. Galera, o Corinthians, como todos sabem, ontem fechou com o Alan, ex-jogador do Flamengo agora, e pretende contratar outro jogador do Flamengo. O nome dessa vez se trata aí do Cebolinha, galera. O Cebolinha também tá meio que encostado lá no Flamengo. Não é titular absoluto, então o Corinthians está querendo a contratação dele, porque ele seria aqui, né, titular absoluto no time, muito bom de bola, um ponta muito veloz, habilidoso. Então o Corinthians está tentando aí ver uma forma de trazer ele juntamente aí com o Alan, que já é do Corinthians. Cara, ele é uma contratação assim que tá gerando muitas incertezas, né? Porque no Fluminense, no Atlético Mineiro, ele jogou bem, mas chegou no Flamengo, um time muito forte, não conseguiu desempenhar um bom futebol. Chegou em 2023, né? E aí, em 2024, o Flamengo foi campeão de títulos e ele não conseguiu ser titular. O ano passado mesmo com o Felipe Luiz, o Flamengo ganhou um bocado de títulos, ele não foi titular em nenhum título, então, nenhuma competição ele foi titular do time. Então, cara, é complicado, né? É um cara que chega com incógnita aí, ninguém sabe. Ele tem muito... Ou ele dá muito certo, ou ele dá muito errado, cara. Então é meio termo. Bora ver se vai dar certo. Eu acho que o Cebolinha, se vier, vai dar muito certo. Já o Alan, tenho minhas dúvidas. Comenta aqui se você aprova a contratação do Alan e do Cebolinha. Sem mais enrolações, eu fico por aqui pro vídeo não ficar muito longo. E até o próximo vídeo, galera.